Em 31 de março de 1821, um anúncio chocou o mundo. Seria o fim da perseguição aos judeus no Brasil, o fim da Inquisição. Bastava você ter sobrenomes como Pereira, Macedo, Carneiro, Carvalho ou Rodrigues, que você poderia ser um alvo. E desses sobrenomes, mais de 16 mil foram catalogados em um dicionário de sobrenomes judaico-sefarditas. E o fim da Inquisição, ele seria um alívio, certo? Não, errado. Pensa bem. Há apenas 204 anos. Isso foi ontem na história da humanidade. Para te dar uma perspectiva, em 1821 o Brasil ainda era uma colônia. A família real estava aqui, escravidão, censura e medo eram a realidade. E no meio de tudo isso existiam os anusim, judeus que foram forçados a se converter ao cristianismo em Portugal e Espanha, mas que aqui, no Brasil colonial, continuaram vivendo a sua fé em segredo. Você sabia que a Inquisição veio até o Brasil? Em 1591, o Santo Ofício fez a sua primeira visitinha. As pessoas eram julgadas, torturadas e em autos de fé elas eram expostas publicamente. Um terror indescritível. E o Santo Ofício ele não só torturava e condenava à fogueira, tá? Eles caçavam os bens daquela família, arrancavam seus filhos e entregavam para outras famílias darem uma criação católica. Dá uma olhada nos autos dos processos da Joana Nunes da Fonseca. Estes são arquivos da Torre do Tombo. É uma lista de nomes e gerações, marcando aqueles que tinham qualquer ligação com o judaísmo. Não, a igreja não só queria salvar a alma deles, eles queriam os bens. Então, quando a Inquisição acabou, em 1821, o que é que isso realmente significou? Para a lei, talvez um ponto final. Mas e para as famílias? Para as almas daquelas pessoas? A repressão não desapareceu, ela apenas se tornou invisível. O apagamento cultural e religioso continuou. A vergonha dos sobrenomes, a identidade confusa, pessoas que se casaram, tiveram filhos, mas carregavam um segredo tão profundo que virou trauma. Um trauma herdado e que talvez você sinta hoje mesmo. Mas o que acontece quando um trauma não tem fim? Ele se infiltra nos nossos corpos, nas casas, nas famílias. O meu bisavô, quando saiu da fazenda e se mudou para a cidade, ele encheu a casa com santos, com várias imagens. Ele tinha que provar que era um bom católico aos vizinhos, não é mesmo? Tornou tradição de família. Assim conectamos passado ao presente. Essa é a parte em que você se pergunta: será que isso é sobre mim? Será que você já sentiu alguma tristeza sem motivo aparente? Uma saudade de algo que você nunca viveu? Ou sua família tem um apego inexplicável por pães sem fermentos em certas épocas do ano? Ou não. Ou sua família tem uma aversão à carne de porco que não se encaixa com nenhuma crença atual da sua família ou algum costume de família. Hoje em dia, a ciência afirma que muito mais do que características, nós também herdamos as dores e os traumas dos nossos antepassados. O corpo guarda memórias dos silêncios. A sua alma carrega ecos de uma espiritualidade que precisou se esconder, se ocultar. É o seu sangue clamando por essa conexão perdida, sentindo a dor da desconexão, da falta de pertencimento. Quando eu era criança, o meu avô me dizia escondido: eu sou Jacó. Ou então ele virava para mim e falava: eu sou Judá. Ele me ensinava que só existe um Deus. E eu me determinei a descobrir qual era o segredo que o senhor Azevedo escondia. Em 2020, com a ajuda de primos, nós descobrimos a nossa origem judaica. E ao retomar o contato com os mais antigos da família, eles foram nos contando que o meu bisavô e a irmã dele faziam ainda algumas rezas em hebraico. Vê como não está longe? Só está oculto, está escondido. Essa sensação de não pertencer a lugar nenhum, essa busca espiritual em caminhos que não te preenchem, essa vergonha que é herdada, é a agitação da sua alma. Mas agora vem uma boa notícia. Nós estamos voltando, nos reconstruindo, nos reencontrando. E a chama que foi acesa em segredo está se tornando um farol para muitos. O primeiro passo é o conhecimento. Comece pelo seu sobrenome. Conversa com os mais velhos da sua família, como eu fiz. Pergunta sobre costumes estranhos, sobre histórias que ninguém entende. A verdade pode estar escondida em um baú de fotos antigas, em um registro da igreja ou em uma memória quase esquecida. Existem arquivos
projetos de resgate de memória. Esse processo de reconstrução da sua narrativa familiar não é só uma pesquisa ou uma busca por cidadania. É uma cura. E a espiritualidade, ela não é uma obrigação, mas é uma reconexão profunda. Acender uma vela de Shabat, rezar pelos seus antepassados, estudar sobre a Torá, são práticas que podem curar. É a mística da memória te chamando de volta para casa. Você não está sozinho nessa jornada. O surgimento de comunidades, de retornantes, de pessoas que descobriram suas raízes, é um movimento lindo e poderoso. A força do pertencimento é indescritível. Se fortalecer entre iguais, compartilhar as histórias, chorar e rir junto, em comunidade. É assim que a dor se transforma em força. A gente põe um fim no silêncio e nas dores dos nossos antepassados e trazemos liberdade e voz às futuras gerações. Então, eu te pergunto, se algo em você sente que essa história também é sua, se esses sinais e intuições estão gritando aí dentro, o que é que você vai fazer? Honra os seus ancestrais, volta à mesa deles, porque 204 anos foi ontem quando se trata de identidade. E a sua jornada de autodescoberta é um ato de coragem e amor. É um presente seu para as futuras gerações. Não deixe que mais 204 anos se passem em silêncio. Para você que sente esse chamado, que faz parte dessa história e quer iniciar a sua jornada, primeiro passo. Baixa o nosso guia gratuito de iniciação à genealogia. Ele vai estar aqui no link, aqui na descrição. Segundo passo. Agenda uma conversa individual com a nossa equipe para começar a sua jornada com o pé direito. E o terceiro passo. Comenta aqui embaixo qual costume da sua família nunca teve explicação. Eu quero saber a sua história. Quarto passo. Segue o nosso canal para mais conteúdos como esse e faça parte da nossa comunidade. Quinto passo, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também precisa ouvir essa mensagem. A sua história importa e o seu legado começa agora. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.